E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre as doenças periodontais. A gente já falou aqui da gengivite, já falou da doença periodontal crônica, mas como especialista, né, doutor Fabiano Alvim Pereira aqui com a gente em periodontia. Essa área atua em outras frentes que não apenas a solução de problemas como a gengivite e a doença periodontal crônica. Isso. O periodontista, que é o especialista nessa área de periodontia, ele atua resolvendo essas doenças altamente prevalentes na população e atua também em conjunto com outras áreas de especialidade odontológica, então é importante frisar a atuação do periodontista na ortodontia, que não adianta nós termos os dentes perfeitamente alinhados se quando eu tiro o aparelho eu vou ter uma perda óssea importante. Então, nesse monitoramento durante o tratamento periodontal, antes da reabilitação oral, você ter uma uniformidade de contorno nos dentes da gengiva traz um sorriso agradável. Então, a periodontia atua na cirurgia plástica periodontal, que a gente chama, alterando esses contornos, deixando o contorno mais agradável. Na resolução de sorrisos gengivais, tem muitas pessoas que quando sorriem mostram uma faixa aumentada de gengiva, uma faixa demasiada de gengiva, isso a gente chama de sorriso gengival. Esse sorriso gengival também faz parte da atuação, da resolução desse sorriso gengival faz parte da atuação do periodontista. Como é que é o tratamento específico nesse caso? Então, o sorriso gengival tem diversas causas, ele não tem uma única causa. Então, o primeiro passo é um exame minucioso do paciente para ver qual a causa desse sorriso gengival. E dependendo da causa, são lançadas alternativas de tratamento, a alternativa mais viável de tratamento para aquela causa. Então, as alternativas de tratamento vão desde uma aplicação de botox, onde eu diminuo a atuação desses músculos elevadores do lábio superior, até cirurgias de recontorno gengival para pessoas que têm o dente curtinho, então eu consigo aumentar o tamanho desses dentes, a altura desses dentes por uma cirurgia de recontorno gengival, que pode necessitar ou não as famosas lentes de contato dentais. Hoje em dia é bastante falado na mídia sobre lentes de contato dentais, então... Que é aquela cobertura. Isso, é como se fosse uma unha postiça que nós colocamos com material de porcelana, é colocado sobre os dentes para aumentar o contorno, melhorar a parte estética. E em casos mais avançados, pode-se fazer cirurgicamente o reposicionamento do lábio superior, contendo então o seu levantamento durante o sorriso, ou então em casos extremos, pode-se lançar mão de cirurgia ortognática, que é uma cirurgia na qual você reposiciona todo o osso da maxila para superior. Se remove uma parte do osso da maxila, esse osso em excesso da maxila, para que eu tenha mostre uma menor quantidade de gengiva no sorriso. E tem alguma prevalência, por exemplo, do sorriso gengival, em termos de tanto faixa etária, quanto se acontece mais em homens ou em mulheres? Então, o sorriso gengival tem uma prevalência maior em mulheres, em torno de 10% das mulheres apresentam esse sorriso gengival, na faixa etária de 20 a 30 anos de idade. Então, no início da idade adulta das mulheres, existe essa maior prevalência de sorriso gengival. Doutor Fabiano, muito obrigada. Eu é que agradeço pelas informações. E volto sempre. Eu acho que esse é um assunto que as pessoas precisam. Muita gente tem medo de ir ao dentista, lamentavelmente. E, assim, alerta sempre. Às vezes a gente sente assim, meu Deus do céu, a gente vai falar de novo a necessidade das pessoas fazerem higiene bucal. É verdade. Mas, infelizmente, esse é um grande problema, né? E essa é a maneira mesmo de se mudar uma cultura. Tem que se falar diversas vezes sobre um problema para que esse problema venha a ser cada dia mais minimizado dentro da nossa sociedade. Então, essa explicação sobre higienização bucal, sobre os cuidados que se devem ter, tem que ser bastante divulgado na mídia e ela vem a ser esquecida ao longo do tempo. Você ouve a matéria, isso te desperta um interesse, depois de um tempo que você não escuta mais sobre aquilo, acaba voltando aos costumes originais. Então ele tem que ser
refletido sempre e sempre divulgado essa questão da importância dos cuidados bucais. Então, vamos cuidar da nossa saúde bucal. Doutor Fabiano Alvim Pereira, muito obrigada mais uma vez pelas orientações. E hoje, quarta-feira, você já sabe, a gente tem um encontro lá com a Divina Providência, para lá que a gente vai. E aqui, na entrevista, a gente volta a se encontrar amanhã, aqui no mesmo horário da sua TV PRP, a partir das 13h30. Lembrando, olha, quer assistir mais uma vez algumas das edições? Vai lá no YouTube, procura Fundação APRP ou o canal Dânia Matos e você terá todas as edições à sua disposição. Até amanhã. Olá, gente! Meu nome é Priscila Randal, sou da Divina Providência e tô aqui no quadro Fica a Dica para trazer uma dica essencial para você aí na sua casa. Então, a dica de hoje é como a gente utilizar um método alternativo para substituir o amaciante de roupa que a gente está acostumado a utilizar. Você ouviu certo, substituir o amaciante. Então, a gente tem uma substância que amacia a roupa. Não dá aquele cheirinho que a gente está acostumado do amaciante, mas ela é muito boa para amaciar e super barata, que é o nosso poderoso vinagre. Então, vinagre de álcool, né, que é o branco transparente, que é o melhor indicado para isso, porque ele não deixa nenhuma cor, nenhum resíduo na roupa. Então, ele é o indicado para a gente fazer essa troca alternativa e a gente utilizar no lugar do amaciante. Então, a gente tem aqui o exemplo, uma máquina com, né, roupa de toalhas para lavar. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente fecha aqui. Na hora que a gente for colocar aqui dentro do recipiente, no local do amaciante, a gente vai colocar o vinagre. Então, aqui tem 100 ml de vinagre, né? Aqui um copo americano, que dá mais ou menos metade de um copo americano. Então, simplesmente a gente vai chegar e colocar aqui, dentro desse recipiente, adaptado aqui para o amaciante, o vinagre. Então, a gente vai colocar e pronto. E você depois é só fechar, colocou o seu sabão, né, da sua preferência, fechar e ligar a máquina. Somente isso. Você vai ver que a sua roupa, ela vai estar, não vai estar dura quando você só lava com sabão em pó, ela vai estar macia. Agora, vocês podem, né, estar pensando, mas e o cheiro de vinagre? Vai ficar fedendo a vinagre? Vai ficar fedendo a salada a minha roupa? Não, gente, não vai ficar fedendo a salada, viu? Garanto a vocês. Mas quando vocês forem colocar, né, no varal, ela com o próprio secar naturalmente, se ficar, caso fique algum resquício de um cheiro que vocês percebam que seja do vinagre, no próprio procedimento de secar a roupa, o cheiro desaparece. Eu garanto a vocês porque eu uso na minha casa, viu, gente? Então, pode confiar que eu estou garantido. E ela é muito bom. E outra informação muito importante, isso eu conversando com técnicos que consertam máquina de lavar. O amaciante aqui, que a gente está acostumado a usar, ele é muito gorduroso. Então, o que acontece? Com o tempo de lavagens, ele vai acumulando no filtro da máquina ou no tambor da máquina. E isso faz com que a máquina ela comece a apresentar algum defeito, porque vai acumulando aquela gordura. Então, eu já presenciei conserto de máquina e quando ele vai tirar o tambor para consertar, tá aquela camada, aquela crosta de gordura. E o filtro também. Então, o próprio técnico me disse, quem puder não usar, né, amaciante na lavagem de roupa é a melhor coisa a se fazer, porque evita que a sua máquina tenha esse tipo de problema de acúmulo de gordura. Então, o vinagre substitui de uma forma essencial, muito prática e barata, porque o preço do vinagre é R$1, gente. Se vocês compararem com o preço do amaciante, a diferença é gigantesca. Então, é uma dica muito legal. Então, eu trouxe aqui para vocês. E quero que vocês façam isso em casa e me digam depois, viu? Deixe seu comentário lá nas redes sociais e acompanhe a gente lá no quadro Fica a Dica. E até a próxima. Tchau, gente!